Eu sou a Dani Polis e você está no meu canal. Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja maravilhosamente bem por aí. Espero que todos estejam com saúde e em casa, se puderem ficar. Hoje eu estou aqui na minha agradabilíssima cadeira, que foi uma das minhas compras aí dessa pandemia, para levar de um assunto que eu escrevi no blog da empresa que eu trabalho, mas resolvi trazer em vídeo também, porque é um assunto que é muito importante para os dias de hoje. Bem, nós estamos em, 345 anos de quarentena em casa, né? Tem aquela piada de que a gente tá quase 3 meses em casa esperando a quarentena começar, porque tem pessoas que simplesmente não respeitam. Mas, por outro lado, eu e muitas outras pessoas seguimos trabalhando de casa com responsabilidades como se a gente estivesse no escritório, às vezes até maior do que se a gente estivesse no escritório, porque a gente tem que gerenciar nosso tempo, enfim. E é impossível você não se sentir abalado com a chuva de coisas que vem sobre o corona, né, sobre o Covid-19, principalmente porque conforme os dias vão passando, mais próximo vai chegando. Então, antes eram só alguns casos, de repente virou um conhecido de um conhecido, de repente tem um caso no seu prédio, ou um amigo que você conhece. Então, assim, as coisas vão ficando mais intensas. E a gente tem que lidar com pandemia, com trabalho, com saúde emocional, com saúde física, com relações interpessoais, tá realmente exigindo muito de todo mundo. Bom, eu estou aqui em quarentena desde o dia 19 de março, então já faz um tempinho. E eu separei umas dicas de como manter a produtividade em tempos de pandemia, porque a gente tem que continuar produzindo, né? E é até bom para a cabeça ocupar e produzir coisas. Então eu vou trazer para vocês algumas das dicas que eu tenho feito, que tem me ajudado bastante e que pode ajudar também. Algumas áreas estão trabalhando mais do que nunca e a área de jogos é uma delas. Eu trabalho na área de jogos. Como tem mais gente em casa, tem mais gente jogando, a conta é muito simples, então o fluxo de trabalho aumentou. Eu sei que algumas áreas têm passado por uma situação completamente diferente, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar nessa área que não sofreu impacto, como outras pessoas também têm. Produção de conteúdo, jogos, internet, né, tecnologia, enfim, coisas que permitem o trabalho remoto, né, que permitem trabalhar de casa. Então vamos falar hoje sobre a produtividade, sobre como manter a sua produtividade trabalhando de casa. A primeira dica que eu vou dar é a dica mais clichê de todas, tenha seu espaço para trabalhar de casa. Pode não parecer, mas isso faz muita diferença. Na empresa que eu trabalho, a gente costumeiramente, bem antes da pandemia, a gente já tinha um esquema de 3 dias no escritório e 2 dias de casa. E aí, nesses dias que eu trabalhava de casa, eu trabalhava do sofá, né, porque eram só 2 dias, então era mais tranquilo. Agora, como eu estou tendo que trabalhar todos os dias pela empresa na frente do computador e à noite ou de final de semana eu tenho trabalhado para produção de conteúdo, eu tenho ficado muito tempo no espaço dedicado que eu montei na minha sala. Eu montei a minha mesa, na minha mesa tem a minha agenda semanal, tem minhas canetas, tem meus post-its, tem meu computador, tem tudo que eu preciso para trabalhar, e é um espaço na sala, para justamente evitar aquilo de, deixa eu sentar no sofá, e aí o sofá te chama, o sofá te abraça, vai te dando aquela preguiça, ou a cama, então esses dias de frio nem se fala. Você ter um espaço dedicado para trabalhar em casa já dá aquela impressão de que você está indo para o escritório. Então você sabe que aquele ali é o seu local de trabalho, o seu posto de trabalho, e ali você tem que trabalhar. E é fato, assim, as coisas rodam muito mais rápido do que se você estiver no sofá vendo alguma coisa. Eu montei meu escritório na sala, que é mais espaçoso, aqui é onde eu gravo, tem as coisas, fica perto da cozinha, consigo me levantar, é um espaço bem tranquilo. A dica número 2 também é bem clichê, mas ela também é bem necessária. Defina uma rotina. É muito fácil, quando a gente está em casa, a gente se perder. Por quê? Quando você tem que ir para o escritório, que envolve um deslocamento, o que acontece? Você tem que acordar, você tem que tomar banho, escovar os dentes, comer, piriri, piriri, pororó, e sair e ir até o seu trabalho. Eu, por exemplo, moro perto do meu trabalho, demoro, 20 minutos para chegar no meu trabalho, então eu estou bem, mas tem gente que demora 1h30 para chegar no trabalho. Então pense a diferença que isso faz. Por um lado é bom que você ganhe essas horas de sono, principalmente quem trabalha mais longe, eu já trabalhei muito longe de onde eu morava, mas por outro lado, é muito mais fácil também você se estender depois do horário de trabalho.
Porque quando você tá no escritório, você sabe que o seu horário de trabalho acabou, você pega suas coisas e vai embora. Na sua casa, você fala assim, putz, deixa eu já adiantar esse e-mail, deixa eu já adiantar esse relatório. E isso se torna especialmente pior quando você trabalha com pessoas de outros fusos horários. Então, por exemplo, era o meu caso. Eu trabalho com pessoas nos Estados Unidos que estão pra trás. Então, quando, sei lá, era 6 horas pra mim, pra eles eram 3, 4. Então, eles estavam mandando coisa, eu falava assim, deixa eu já adiantar, deixa eu já responder. E isso estava me fazendo muito mal. Crie sua rotina de comece a trabalhar no seu horário de trabalho e termine de trabalhar no seu horário de trabalho. Porque senão a sua carga vai ficar muito pesada. E o que é pior, você não vai nem poder sair pra esparecer porque o seu trabalho tá dentro da sua casa. Então é importante você definir a sua rotina de trabalho, de refeições e também de lazer, porque senão a gente só fica trabalhando e criando aquela ansiedade, e se distrair também é importante, especialmente em tempos onde a nossa saúde emocional tem sido tão requisitada. A dica número 3 é tome seu tempo, mas organize as suas prioridades. Parece meio confuso a gente falar isso, mas eu vou te explicar exatamente o que é. Tem dias que a gente simplesmente não está se sentindo legal, assim, não adianta, a gente não acorda bem, são uma série de preocupações que aparecem, porque as notícias estão vindo mais perto de você. Então, assim, antes era só uma pandemia que estava lá na China, de repente foi para a Europa, de repente chegou no Brasil, aí eram pessoas que você não conhecia, de repente os casos estão aí no seu prédio, no seu círculo de amigos, na sua família. Então isso, né, vai te inundando de uma certa forma, principalmente por medo de você ou contrair a doença, ou ela atingir pessoas que você gosta, né, pessoas que você ama. Mas o que acontece? A gente tem nossas responsabilidades, a gente precisa fazer nossas coisas, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer uma série de outras coisas. Então, o que eu faço? Eu sempre organizo as minhas prioridades. Todo dia ou toda semana, o que eu tenho de prioridade? Eu tenho prioridade X, Y, Z. E aí, eu começo a fazer o meu trabalho baseado nas minhas prioridades da semana. Eu vou fazendo as coisas que eu preciso fazer por ordem de prioridade. Por quê? Porque se algum dia eu não acordar muito legal, sei que eu vou ter meia hora, uma hora ali pra não fazer as coisas que são super urgentes, super difíceis, fazer outras coisas que exigem menos da nossa cabeça, do nosso psicológico. É muito importante você organizar suas prioridades pra você conseguir tomar o seu tempo. Assim, é uma coisa que não dá pra gente exigir de todo mundo o tempo inteiro, porque tá todo mundo no limite. E essa situação de quarentena, de corona, tá jogando todo mundo no limite. Então todo mundo vai ter seus dias ruins. Isso é fato, assim. Não ache que você é o único ou que você vai passar ileso por isso, porque não vai. Tá todo mundo muito sendo testado até o limite. Se você organizar as suas prioridades, você vai conseguir tomar o seu tempo de forma tranquila. E aí, como você se organiza? Cara, cada um se organiza do seu jeito. Eu tenho um planner semanal, que é esse daqui que fica na minha mesa. Esse aqui é só do trabalho. Então ele fica na minha mesa, eu vou organizando por dias da semana as minhas tarefas. E aí eu vou riscando com caneta marca-texto que foi cumprido durante a semana. Pra você ver que você está sendo uma pessoa produtiva durante a pandemia. Isso também é uma coisa importante. Às vezes a gente acha que a gente não tá fazendo nada. E quando a gente bota no papel pra ver, a gente fez coisa pra caramba. A quarta dica é não se cobre tanto. A gente tem visto aí nas redes sociais a galera que tá fazendo 1 milhão de cursos, tá fazendo uma aula, tá fazendo não sei o quê. É uma galera que tá fazendo na pandemia o que nunca fez na vida inteira. Isso, invariavelmente, reflete na gente, porque a gente acha que a gente também tem que fazer essa mesma quantidade de coisas. E isso não é verdade, porque as pessoas tomam as coisas de forma diferente, as pessoas respondem às situações de forma diferente. Então, por exemplo, eu tenho conseguido fazer os exercícios, então toda terça e quinta pelo menos eu faço exercício, eu tô fazendo uns cursos novos que eu comprei que eu nunca tinha feito, tenho colocado umas séries em dia, mas eu tenho conseguido me organizar pra isso. E isso é o que me faz feliz. E isso é o mais importante, ver o que te faz feliz, o que te faz bem. Talvez nem feliz é a palavra, bem seja a palavra. O mais importante nisso tudo é não se balizar pelos outros, nunca, porque as pessoas têm realidades diferentes. Por exemplo, eu não tenho filhos, mas eu tenho amigas que têm filhos que estão na idade escolar, 2, 3, 4, 5 anos. Cara, uma rotina numa casa com uma criança trancada é completamente diferente de adulto numa casa. Então eu sei que eu consigo fazer certas coisas que as minhas amigas, por exemplo, não conseguem fazer. Muita gente tem se sentido mal justamente por conta disso, por conta dessa pressão que sente por fazer as
coisas igual as outras pessoas estão fazendo. E não faça isso, é a pior coisa que você vai fazer. Então é aquilo, né? Se a yoga vai te deixar tranquilo, vai pra yoga. Se um curso novo vai te ajudar a ocupar a cabeça e talvez até investir no seu futuro profissional, vai fundo. Se uma taça de vinho vai te ajudar a dormir melhor, aproveite. O importante é você não se comparar a ninguém, porque cada pessoa lida com uma situação de uma forma diferente. A dica número 5 é: se afaste se estiver se sentindo sobrecarregado. Isso foi uma coisa que eu fiz logo depois, um pouco antes do meu aniversário até, foi dia 19 de abril meu aniversário. Eu simplesmente não assisto mais jornal. Então, assim, eu entro, sei lá, uma vez a cada 2 dias pra ver as notícias básicas ou vejo alguma coisa no Twitter. Por quê? Porque eu não tava conseguindo dormir. Eu não tava conseguindo me sentir bem. Eu sentia uma coisa, assim, me consumindo que não tava me fazendo bem. Eu sei que eu estou numa bolha de privilégio que me permite fazer isso, tá? Eu sei que a minha área não foi afetada, que o meu salário não foi afetado, meu rendimento não foi afetado, que eu não preciso sair pra rua porque eu não trabalho em serviço essencial. Então eu sei que eu vivo numa bolha de privilégio, mas tem muita gente que convive comigo, que me segue, que também vive nessa bolha de privilégio. E se a gente fizer isso, a gente indiretamente ajuda as outras pessoas. Principalmente ficar em casa. Cada uma pessoa que não precisa sair, que fica em casa, já ajuda quem precisa sair. Foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu tava me sentindo muito sobrecarregada de sentimentos péssimos, assistindo as notícias, vendo as coisas. Isso pra mim começou bem antes, tá? Eu começou lá na Itália. Por quê? Porque a região mais afetada da Itália era a região que eu morava, né, a Lombardia. Pra mim foi inevitável pensar nas pessoas que eu conheço que moram lá, entendeu? Nas pessoas que eu conheci que moravam lá. Então, assim, o negócio já veio de antes. E aí, quando chegou no Brasil, e enfim, a gente teve a situação toda de desgoverno lidando com a situação, a falta de ministro de saúde, então a gente está sem ministro da saúde no momento, isso vai deixando a gente, assim, mais ansioso. Então eu simplesmente parei de ver. Sigo tendo todos os cuidados, eu saio pra ir no mercado no máximo e só, saio da minha casa pra ir descer o lixo e só, e isso tem me feito bem. Então o tempo que eu gastava vendo notícias, eu tô lendo livro, eu tô vendo série, tô fazendo coisas que tem feito bem pra mim. E se você pode fazer isso, faça também, porque vai te fazer muito bem. Bom, estamos aí há 74 dias nesse momento, né? Hoje. Essas foram as dicas que eu consegui ajustar aí pra mim e que eu resolvi trazer pra vocês sobre como se adaptar a essa rotina de casa. Infelizmente a gente não tem uma previsão de quando a gente vai poder voltar pro escritório ou pra vida normal, né? Vamos colocar bem entre aspas, porque o normal não existe mais, as coisas realmente mudaram pra sempre. E grande culpa disso é das pessoas que simplesmente não estão respeitando o distanciamento social, né? O isolamento em casa, a quarentena. Enfim, eu venho através desse vídeo também fazer um apelo a todo mundo: por favor, fique em casa. Fazer almoço na casa de família não é isolamento social. Fazer festinha em casa para receber os amigos não é isolamento social. E uma coisa que eu tenho falado muito também é que, assim, o mais importante de tudo nessa pandemia, eu acho que é a coisa que eu mais tenho levado pra mim, é um dia por vez. Quando a gente entrou em março, a gente achou que, sei lá, até maio as coisas iam estar super tranquilas, só que a gente terminou maio e as coisas não melhoraram nada, a curva continua crescendo. O Brasil foi o único país do mundo que continuou tendo crescimento depois de 50 dias do primeiro caso. Então, para vocês entenderem a gravidade das coisas, hoje a gente não tem a menor ideia de quando a gente vai poder voltar ao escritório, por exemplo. Apesar de algumas prefeituras, enfim, alguns lugares já estarem falando aí sobre afrouxamento da quarentena, a gente nem chegou no pico ainda. Então eu particularmente acho responsável, e ainda bem que algumas empresas também estão com esse pensamento de que não é a hora, talvez nesse não é nem mais o ano, já tem grandes corporações aí
falando que vai ter home office até o final do ano, que os funcionários não voltam mais para esse ano para o escritório, entre elas Coca-Cola, Facebook, Spotify, Twitter. As pessoas não voltam mais para o escritório esse ano, as pessoas vão trabalhar de casa. Isso é bom porque já ajuda, é menos gente na rua, é menos gente se deslocando, é menos gente se expondo ao risco e colocando outras pessoas ao risco também. Quando a gente começou a quarentena em São Paulo, eu falei assim, cara, em abril a gente vai atingir o pico e maio vai começar a descer. E aí quando chegou abril, que é meu aniversário, e as coisas não paravam de subir e a gente tendo irresponsabilidade por parte do nosso governo, aquilo foi me dando uma coisa, eu falei, cara, a gente não vai sair de casa nunca mais. E aí foi quando eu parei de ver as notícias. Então, um dia por vez sempre, muita calma, tudo bem se você não se sentir bem, tudo bem se você chorar, tudo bem se você comer descontroladamente por um dia, sabe, tudo bem. Assim, a gente tá vivendo uma pandemia, a gente não tem regras pra isso, a gente tem que sobreviver, é isso que importa. E eu tenho até uma brincadeira que eu falo, que é que toda noite antes de dormir eu penso, se hoje eu não surtei e não gastei meu réu primário, eu sou vitoriosa, porque assim, cada dia isso tem exigido mais da nossa cabeça. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se alguém precisar conversar, os meus canais estão disponíveis, ou aqui pelo YouTube, ou pelo Instagram, pelo Twitter, enfim, por onde vocês quiserem conversar, eu estou disponível para conversar. A gente sabe que esses dias onde a gente está afastado fisicamente das pessoas, pesa muito a solidão, então se alguém quiser conversar, eu estou aqui do mesmo jeito que eu já precisei conversar com outras pessoas também. Cuidem da saúde de vocês emocional, se possível da física, tentem fazer exercício, tentem comer direito, tentem dormir direito, que eu acho que é o mais importante. E um dia por vez que isso vai passar. A gente ainda não sabe quando, mas isso vai passar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha também com alguém que você acha que possa ser interessante. O link do blog tá aqui na descrição também, se você quiser ir visitar, compartilhar com alguém inscrito, enfim. Fiquem bem, fiquem em casa e a gente se fala em breve, tá bom? Um super beijo e tchau!